Aleluia. Salmos 65, versículo 24. Davi, ele tem uma visão do cortejo de Deus na eternidade. E no versículo 25 ele vai dizer assim, que os cantores iam adiante e os tocadores de instrumento iam atrás. E entre eles as donzelas iam tocando adufes. Salmos aqui sinaliza que quando há uma adoração na frente e uma adoração atrás, a noiva, ela fica no meio. E quem é a noiva? Sou eu e sou você. Então eu aconselho a você deveria começar o seu dia e terminar o seu dia adorando. Porque a noiva, o versículo diz, os cantadores iam adiante e os tocadores de instrumento iam atrás. Então o culto ele não começa aqui, o culto começa na sua casa. Na verdade a sua vida tem que ser um culto de louvor e adoração. Quando você estiver lá no seu trabalho, você tem que estar lá cultivando, você tem que estar lá adorando. Você está dirigindo o carro, você tem que estar lá adorando. Você está lá na fila do banco, independentemente do teu ramo de atividade, você tem que ter uma vida de adoração. Amém? Nós aqui do Ministério de Intercessão, não sei se todos vocês sabem, eu quero até fazer um convite para vocês. Nós temos aqui, bem atrás do púlpito aqui, uma sala de oração. Todos os cultos, com exceção do café de pastores, que ele acontece 1 hora antes do culto, mas geralmente, tanto no culto da quinta, no culto dos jovens, meia hora antes nós estamos ali, buscando a presença de Deus, porque nós entendemos que nós temos que criar esse ambiente para que Deus se manifeste. Amém? Lá em 1 Crônicas, capítulo 7, 16, do 7 a 9, Davi, pela primeira vez, estabelece 3 famílias. Pode sentar, irmão. Estabelece 3 famílias: Asaf, Jedutum e Amã. E estabelece em turnos de louvor e adoração, 24 horas, 365 dias por ano, aliás. E eles ficavam lá cantando simplesmente um versículo, que dizia assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Se você pegar esse versículo e interpretar ele vai apontar, ele vai dizer assim, render graças ao Senhor, ele aponta para quê? Para adoração. Invocai o seu nome, intercessão. Fazei conhecido entre os povos, proclamação. Se você começar a olhar o panorama da igreja, da Bíblia em si, o Pai, Deus começa a obra, ele é o proclamador. Jesus morre por ela, ele é o intercessor. E João termina lá, o Espírito Santo termina lá em Apocalipse, ele é a adoração. Se você começar a olhar na Nova Aliança, ou seja, o Novo Testamento, Pedro começa a igreja, ele é o proclamador. Tiago morre por ela, ele é o intercessor. E lá em Apocalipse, João termina ela, ele é o adorador. Aquele discípulo que Jesus encostava no peito dele, que Jesus diz, a quem Jesus, o homem a quem Jesus amava. Então veja que adoração, intercessão e proclamação, ela está totalmente ligada, uma coisa na outra. Então o que nós precisamos entender nesses dias? Nós precisamos entender o retrato dos céus e atrair os céus para a terra. Deus está sinalizando algumas coisas nesses dias, e nós precisamos entrar nisso que Deus está sinalizando, amém? Hoje é um dia muito, muito propício para isso. Hoje o Brasil, ele comemora dia 7 de setembro como o dia da independência. Mas nós temos que levantar todos os dias e dizer assim, Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós não queremos viver independente. Eu acredito que o maior pecado que pode existir, se tiver uma escala de pecados, é viver independente de Deus. Adão, ele quis viver independente de Deus. E por causa disso, toda uma geração, não só uma geração, mas todas as demais gerações, até chegar em eu e você, nós estamos pagando o preço por causa dessa independência. Amém? Então nós precisamos nesses dias levantar altares de adoração, intercessão e proclamação. E eu quero convidar você que tem essa pegada, você que entende que Deus se move dentro dessas 3 esferas da adoração, intercessão e proclamação, esteja junto conosco. Levanta lá na sua casa um altar de louvor e adoração junto com a sua esposa, junto com seus filhos. A pandemia nos ensinou muitas coisas.
A pandemia nos fez pensar em muitas coisas. Deus tem as suas estratégias e os seus meios. Ele coloca todo mundo dentro de uma casa. E aí, coisas que você não via, você começa a ver. Então, investe naquilo que vale a pena. Muita coisa que eu vou falar aqui, vocês já ouviram. Por quê? Porque essa casa tem sido influenciada pelo Mevan. E até o pastor Celso sempre fala isso. As pessoas falam que eu imito ele. Eu acredito que não é uma questão de imitar ou não. Porque você herda o coração de quem você ama. E não de quem você anda. E o nosso pastor e essa casa tem sido influenciado pelo Mevan. Porque nós amamos ele. Porque o simples fato de você andar com ele não quer dizer nada. Judas andou com Jesus e traiu Jesus. Agora Pedro não. Pedro amou Jesus. Pedro recebeu uma chave. E ainda que ele pecou, ele se arrependeu. Ainda que ele negou Jesus, ele se arrependeu. E Deus reposicionou ele. Então assim, eu não quero estragar a sua ministração, pastor. Mas em cima desse texto, desse tema que nós vamos falar, eu vou querer falar de Jonas. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Jonas 1. E nós vamos discorrer algumas coisas aqui. Amém? Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Nos submetemos a Ti, Pai. Nos submetemos ao Teu governo, ao Teu querer, ao Teu propósito. Sim, Senhor, faz essa canção uma realidade nessa noite, neste lugar. Eu não vim aqui, Senhor, falar palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim aqui transmitir um coração incendiado pela Tua presença, pela manifestação da Tua glória. Por isso vem nessa noite, Senhor, rasgar a mente dos Teus filhos. Vem abrir os olhos, vem abrir os ouvidos. Leva-nos num lugar de entendimento no Teu coração, Senhor. O ambiente da Tua glória não é um ambiente desconhecido para nós. A Tua palavra diz que nós fomos feitos para o Teu louvor e criados para a Tua glória. Nós nascemos para estar na Tua presença. Nós nascemos para andar contigo. Nós nascemos para estar contigo. Gera essa convicção no nosso coração. Gera no nosso coração esse reposicionamento, Senhor. Nós queremos andar na precisão dos céus. Nós queremos tocar o Teu coração, Deus. Então por isso cerca este lugar, esse ambiente com a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já acharam aí? Jonas está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Tô brincando. Vamos lá então. Gênesis 1 vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por que causa
nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? Começou um interrogatório ali. E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, e o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos... Disseram-lhes: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Para mim, esse é um dos textos mais sobrenaturais que a Bíblia relata, porque ele vai totalmente contra as leis naturais, contra a física. Um homem que é engolido por um peixe, e ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe, e depois esse peixe vai lá e vomita ele, podemos assim dizer, na praia. E hoje à tarde eu estava dando uma olhada, fazendo um estudo ali no Dr. Google, né? Porque hoje o que a gente não sabe, a gente entra lá e lá sai uma infinidade de coisas. E eu comecei a ficar imaginando o tamanho que poderia ser aquele peixe. Porque uma coisa, às vezes pode ser que até um golfinho consiga guardar um homem, tipo assim, que nem o Leozinho, ele não está aqui, o João, o baterista, mas um cara assim, às vezes que nem eu, que nem o Renato, assim, às vezes precisa ser uma baleia jubarte, alguma coisa assim, maior para caber. A gente ama, viu, Renato? E então, assim, eu comecei a estudar qual que seria o maior peixe para poder tentar entender como que esse peixe engoliu ele. E eu comecei a analisar, e aí o Dr. Google me ensinou que o maior peixe que tem hoje, seria um tubarão-baleia. Ele teria em torno de 18 a 20 metros de comprimento e pesa 30 toneladas. E ele ainda existe aqui no Brasil, lá nos arquipélagos de São Paulo e São Pedro, na Pernambuco. E eu comecei a conjecturar e entrar naquilo que a palavra estava querendo dizer. E eu comecei a entender aqui, como diz aqui no versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja que não é só o louvor e a adoração que sobe. A malícia, a corrupção, o pecado também sobe. E nós, como sacerdotes, como filhos de Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levantar altares de louvor e adoração. Por isso que eu fiz questão de começar a falar da questão do louvor, adoração, intercessão, que essas 3 ferramentas elas andam juntas. Por quê? Como sacerdotes do Senhor, nós temos que o quê? Levantar esses altares de louvor e adoração para que a nossa adoração, o nosso louvor, ela suba acima do que a malícia, a corrupção do pecado que estabelece. A Bíblia diz lá que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então é o quê? Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu acredito que a palavra que nunca caiu de moda foi a palavra arrependimento. João Batista pregava isso, sobre arrependimento. E o que nós precisamos nesse dia, e no decorrer desse texto aqui,
Agora, no começo que eu li, vocês vão ver que quando as pessoas se arrependem, Deus muda. Jonas fugiu, Jonas teve que passar um intensivo com Deus, para ele voltar de novo para o propósito. Então, quando você foge da presença de Deus, quem paga a passagem é você. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o fujão. Mas quando Deus te envia, é Ele que paga a conta. O pastor sempre fala uma coisa aqui bem interessante. Aquilo que Deus aponta, Ele paga a conta. E nunca vai faltar recurso para quem anda no propósito. Ele não vai. Às vezes você vai passar ali, ele vai chegar nos 47 do segundo tempo. Mas ele vai dar estratégia. Por quê? Porque é uma palavra que tem sido um rema na minha vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que fale e se arrependa. Deus, ele vela pela sua palavra. Então, quando a passagem de fuga, quem paga é você. Mas veja que aqui nessa palavra de Jonas, lá no capítulo 1, versículo 16, onde havia vários deuses, e o texto diz assim, ó. Quer ver? No 16 ele vai dizer assim: temeram, pois, esses homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Veja, onde havia vários deuses, existia também um homem que estava o quê? Desobediente. Então, no ambiente onde tinha vários deuses, existia também um homem desobediente. E por que nesse versículo 16 eu acabei de ler, onde existiam vários deuses e passou a existir um só, e aqueles que cultuavam vários deuses começou a cultuar o único Deus verdadeiro? Porque um homem se arrependeu. E por que isso aconteceu? Porque Jonas chamou a responsabilidade para si daquilo que estava acontecendo. Então, assim, quando você chama a responsabilidade para si, os outros deuses caem e só o Deus verdadeiro permanece. Amém? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos clamar, nós precisamos interceder, nós precisamos andar neste lugar nas regiões celestiais. Veja, recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com o pastor Celso, e eu contei para ele um testemunho que aconteceu com o tio de uma pessoa que trabalhava comigo. E ele já era uma pessoa de uma certa idade, o tio desse colega de trabalho, e ele estava contando para mim, e ele professava uma religião protestante, e a religião dele não permitia que eles assistiam televisão. E ele descobriu que ele tinha uma doença. E por causa disso ele precisou ser aposentado por invalidez, ele foi afastado do trabalho, e ele foi para dentro de casa. E aí dentro de casa, como ele não podia assistir a televisão, ele começou a conversar junto com os vizinhos. E aí os vizinhos começaram a chamar ele para jogar um dominó, para jogar uma conversa fora. Mas daí a religião falava: você não pode fazer isso. A nossa doutrina não aceita isso. E passado alguns dias esse homem morreu. E quando ele contou aquilo para mim, eu falei assim: a religião matou aquele cara. Porque a religião, ela tenta aquilo que ela não consegue controlar, ela tenta expurgar. Por isso que Deus nos chamou para andar nas regiões celestiais. Nós não temos, a igreja ela não fica na briga de rua. Como que é teu nome, demônio? De onde você veio? Você veio do inferno. Nós andamos, Deus nos chamou para andar aqui, ó. A nossa guerra é aqui. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Amém? Eu não sei se você percebeu, irmão, mas eu sou um cara mais do ensino. Então, às vezes pode ser que o culto vai... Então, não se distraia. Desculpa eu chamar a tua atenção. Tenho visto algumas coisas aqui que às vezes o profético pula dentro de mim assim. Porque a unção de Deus, para ela se manifestar, ela precisa de 3 coisas. Primeira delas, fome. Segundo, tempo. Terceiro, reverência. Então, vem para cá, irmão, desliga teu celular, põe no modo avião. Você vai ficar aqui no máximo aí 2, 3 horas.
Eu sonho aqui que nós vamos chegar aqui, nós vamos ter culto de 4, 5. Quem já foi aqui no Mevan? Eu fui no Mevan lá, irmão, no café. Primeira vez que eu fui lá, o culto demorou 5 horas. E eu não vi nem passar, eu não queria ir embora, eu queria ficar lá. Por quê? Porque quando a palavra te pega, acabou, já era. Então não venha para cá com pressa. Não venha para cá olhando no relógio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Não, cara, às vezes uma palavra que vai ser liberada aqui, ela vai virar uma chave na sua vida. Ela vai destravar você. Ela vai destravar você. Nós precisamos entender o ambiente que nós estamos inseridos nesses dias. Deus está falando. Deus está fazendo um corte. Deus está fazendo uma separação. Deus está fazendo uma separação. E é certo que nós não vamos conseguir alcançar todos. Nós não vamos conseguir salvar todos. Mas nós temos que tentar. O Senhor espera de nós que pelo menos nós tentamos. Porque o mundo, ele vai ser transformado quando Jesus voltar. Nós temos que fazer aquilo que nos é possível. Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar estratégia, Deus vai fazer, irmão, independente de você estar inserido ou não. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele espera de você. Por isso que eu particularmente, eu levanto todo dia de manhã e falo assim, Deus, o que o Senhor vai fazer onde? Onde eu preciso estar? Eu já comentei aqui, eu comecei há alguns anos, em alguns anos de formato, trabalhei 15 anos no serviço público. Deus me deu uma palavra e falou assim, sai. Tá, Deus, mas o que eu vou fazer? Aluga uma sala lá e fica só orando. E eu vou mandar as pessoas. E desde 2019, 4 anos, eu estou vivendo assim. Não fiz cartão, não fiz nada. Pessoas me ligam e falam assim, Deus, eu só quero estar onde o Senhor está. Teve um dia que eu estava lá no meu escritório, orando, eu tinha um dinheirinho no bolso que eu estava guardando para fazer uma coisa. Deus falou assim, pega esse dinheiro aí que eu vou precisar dele hoje. Tá bom, vamos embora. Aí eu precisava comprar uma coisa, aí eu cheguei na loja. Uma loja ali na Roxinol. Eu entrei ali, eu precisava comprar uma coisa. Eu cheguei ali e falei assim, quanto custa isso? Custa tanto, tal. Falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar tanto, mas eu já vou deixar pagado antecipado. A mulher começou a chorar. E eu não entendi aquilo lá. Eu falei, mas Deus, o que está acontecendo? E aí ela começou a chorar assim, copiosamente, sem parar. Ela falou assim, nós estamos vivendo uma crise financeira tão grande, que nós temos uma conta para pagar hoje, nós não sabemos como que nós vamos fazer. E nós não sabíamos, e Deus usou você. E aí eu comecei a falar de Jesus. Esses dias eu contei para uns irmãos da igreja aqui. Eu fui conversar com um dos melhores arquitetos do Brasil, eu acredito. E de algo que Deus vem falando comigo. E eu entrei lá no escritório daquele cara, nós ficamos 5 horas em volta de uma mesa conversando. Falando de Jesus, falando de negócio. E eu vi que a glória de Deus desceu lá. Tanto é que no dia que eu fui embora, o cara num carro importado, que eu não sei nem quanto custa aquilo lá, mas isso não me impressiona. Ele grudou no meu braço e falou assim, você vem direto para cá? Eu falei, às vezes. Ele falou, nós precisamos conversar. Porque quando você é um agente de transformação, não importa onde você está, Deus vai te usar. Você só tem que se dispor, amém, irmãos? Agora, como que nós vamos escolher as coisas certas, se nós não buscamos a orientação de Deus? Provérbios 25, 5. Tem como jogar ali ou não? Provérbios 5, 25 vai dizer assim, que o homem mau não sabe o que é justo, mas os que buscam a Deus discernem tudo. Ou seja, quanto mais devoto eu for, quanto mais devoto eu me tornar, eu vou ter um bônus, porque na vida da gente tudo tem um bônus e tem um ônus. Tudo tem um bônus e tem um ônus. Você vai entrar neste lugar de devoção, de intercessão, mas eu quero dizer para você que você vai também entrar num nível de perseguição. Por que isso? Porque a unção, ela atrai perseguição. E o que é a unção? No linguajar, no populacho, aí é que uns são e os outros não são. E os que não são, perseguem os que são. Mas a unção, ela é a capacidade que Deus te dá para você cumprir o propósito. Então você quer ver se você estiver no propósito de Deus, se a perseguição, em vez de você reclamar, Deus, começa a levantar a tua mão e começa a adorar. Falar assim, por quê? Porque Deus,
Ele só usa aqueles que são deles, amém? Então, Deus não exige nada de crente meia boca, de crente que está fazendo campanha para ganhar coisas que já é dele. Então, quando a gente fala aqui, influenciado pelo pastor Luiz Hermínio, que é? É selva, irmão. Nós não estamos mais aqui em tempo de melzinho na chupeta, não. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, o Espírito Profeta está pulando aqui dentro de mim. Se você está aqui e você ainda não entrou debaixo dessa nuvem, eu vou dizer uma coisa bem séria para você: você não vai suportar se você não se submeter. Se você muitas vezes não for como um Jonas, que nós acabamos de ler aqui. E o que aconteceu com Jonas? Ele chamou a responsabilidade para ele. E quando ele se arrependeu, o ambiente que ele estava começou a ser mudado. Então veja bem, se às vezes lá na sua casa, você tem uma empresa, você tem o seu casamento, você tem o seu trabalho, está acontecendo o quê? Parece que está uma confusão, você fala assim: Deus, o que está acontecendo? Aconteceu comigo isso em 2017, algumas coisas que eu estava vivendo, a minha oração foi o quê? Me joga na água. Por que me joga na água? Me traz de volta para o propósito. Jonas, ele estava fugindo, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. Mas o que aconteceu? Deus precisou mudar a rota dele. Por que eu disse aqui a questão de passagem? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que você acha, Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou, daquilo que Ele estabeleceu. Por isso que você tem que entrar neste lugar de devoção, de oração, de adoração, de jejum, de leitura da palavra. Aquela oraçãozinha mais de 5 minutos, 10 minutos, de meia boca, não vai fazer você suportar as pressões que estão por vir. Você tem que pagar um preço de estar ali, irmão. Você tem que ser ali o Isaac, em cima ali naquele monte Moriá. Você tem que ser um sacrifício vivo. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida é irrevogável. Aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida vai cumprir, se você quiser. Então Efésios 1,4 diz: Deus me elegeu nele, antes da criação do mundo, para ser o quê? Santo, repreensível e em amor. Então o que acontece? O que Deus está falando ali? Ah, mas isso é predestinação? Não, não é predestinação, porque só vai cumprir aquilo lá, só vai cumprir na sua vida se você quiser. Porque Deus nos deu algo que chama o quê? Livre-arbítrio. Eu vou escolher, ou eu vou por aqui, ou eu vou por ali. Então, não tenha medo de chorar diante dele, de rasgar o seu coração na presença dele. Como eu disse aqui, Deus está fazendo uma separação, Deus está fazendo um corte nesses dias, na nação brasileira. Se nós formos olhar a estatística, a quantidade, ontem nós estávamos numa reunião aqui, eu não sei quem falou, se foi o Márcio, se foi, acho que foi o Goberi, né? É Goberi, né? Goberi, falou alguma coisa nesse sentido, ele não está aqui, né? De que nós somos um percentual, se for ver o número de cristãos, mas os praticantes é mínimo, é vergonhoso. Por quê? Porque ainda nós insistimos em pegar caminhos alternativos. Deus está falando assim, ó, vai para Nínive e nós queremos ir para Tarse. Por quê? Porque nós não queremos pagar o preço daquilo que Deus nos chamou. Querido, a cruz, ela é anatômica, ela só vai caber você. Ela não vai caber eu, ela vai caber só você. E tudo aquilo que você tiver que passar, você vai passar. Deus fala lá na palavra: se passares pelo fogo, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Vai ter dias que você não vai estar sentindo nada, não vai ter sentimento nenhum, mas por causa da aliança é que nem um casamento. Tem dia que não vai ter amor, tem dia que você vai querer dormir na sala, mas por causa da aliança você está lá. Então você veio aqui, se você casou com Jesus, você não tem plano B, só tem plano A. O que vai acontecer é que Deus vai criar um plano adicional para o quê? Para te trazer de volta para o propósito. Amém? Vocês estão com a cara de paisagem, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos também entender, irmãos, que o simples fato de uns terem mais que os outros, não tem a ver conosco. Tem a ver com Deus, tudo é dele, nós somos chamados para servir a mesa. Nós fomos chamados para servir a mesa. Se nós olharmos lá em Mateus 25, ele fala da parábola dos talentos. Ele fala assim que para Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Então Deus não vai, Deus deu o talento aqui para cada um. Pode ser que o meu talento seja de 2
E o do Márcio seja de 5. Mas eu tenho que andar nas medidas que Deus estabeleceu para mim. Porque Deus vai cobrar o quê? Aquilo que Ele colocou na minha mão. Aquilo que Ele derramou sobre a minha vida. E uma coisa eu digo para você, Deus não derrama a unção em cabeça errada. Deus não derrama a unção em cabeça errada. Então, à medida que você vai colocando o pé, Deus vai abrindo. À medida que você vai entrando, as cortinas vão se abrindo. Eu falei aqui uma vez que eu fui ministrar. Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas, Deus abre a porta. Porque o abrir, o pior do que ter portas fechadas é ter muitas portas abertas e não saber qual delas Deus abriu. Mas como que eu vou conseguir discernir isso? Foi o que eu li lá em Provérbios 25:8. O homem mau, ele não sabe o que é justo, mas os que buscam a Deus, eles o quê? Eles discernem tudo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter os teus momentos de lazer, glória a Deus, mas você também tem que ter um momento com Deus. O Netflix não vai conseguir levar você a andar nessa conexão dos céus, de entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está estabelecendo. O WhatsApp, as redes sociais, elas são ferramentas, mas ela não pode tomar o tempo da sua vida. Eu estou tendo a oportunidade, um privilégio de caminhar mais perto aqui com o pastor Zé. A gente tem conversado algumas coisas, eu tenho falado para ele, cara, gasta um tempo com Deus, estabelece um horário, cada um funciona de um horário melhor. Eu, para mim trabalhar, as minhas coisas eu desenvolvo melhor de manhã. À tarde o negócio parece que dá uma pesada a mais. Então o que eu faço? Eu chego para trabalhar às 7 horas. E eu fico lá, no mínimo 1h30, 2 horas com ele. E quando eu saio de lá, está tudo resolvido? Não. Mas tem uma direção em tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, você não tem mais escolhas. Ou você obedece aquilo que Deus falou, ou você vai continuar eternamente frustrado. O pastor Ulisses fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que a escolha de Jesus nos deixou sem escolhas. Se você, eu já disse aqui uma outra vez que eu vim ministrar, o vinde a mim não vai me custar nada, mas o vinde após mim vai me custar tudo. Vai custar os meus sonhos, as minhas prioridades, o meu recurso financeiro. A minha vida já era. Porque se você não entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ser uma pessoa eternamente frustrada. Porque se você fora da vontade de Deus, só vai gerar cansaço, enfado, frustração. E muito de nós que ainda não entendemos isso, nós estamos frustrados. Por que nós estamos frustrados? Porque nós queremos comprar o amor pelo serviço, quando Deus nos chamou para estar com Ele, não para trabalhar para Ele. Deus não quer o seu serviço, Deus quer o seu coração. Deus não chamou você para trabalhar para Ele, Deus chamou você para estar com Ele. E é um relacionamento, indo. Hoje eu não consegui vencer, mas amanhã eu vou conseguir, Deus vai dar graça. Porque imperfeições nós temos, mas o amor e a misericórdia dele nos cobre de toda a imperfeição. Salmo 139, do 7 a 12, ele vai dizer assim: para onde fugirei da tua face? Para onde irei? Se colocar a minha cama no abismo, tu estás. Nós estamos falando aqui de Jonas. O que de Jonas fez? Deus mandou Jonas ir para um lugar e ele fugiu da presença de Deus. Onde o navio, onde tinha muitos deuses, como eu disse aqui, também tinha um homem desobediente. E o que protege você não é o seu cargo, não é o seu título, não é a sua posição, é a sua obediência. Alguns anos atrás eu li um livro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, chamado Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. E ele vai dizer exatamente isso. Ele fala assim que o alfabeto de Deus não é A, B, C, D, mas sim obedecer. Vou repetir, o alfabeto de Deus não é A, B, C, D, mas sim obedecer. Quando Jonas assume a culpa, o mar que até então estava revolto, ele se acalma. E o que mais impressiona em Jonas é a capacidade de reconhecer a sua obediência. E por causa da desobediência, Jonas colocou em risco todo mundo que estava naquele barco. Como eu disse aqui, quem sabe muitas vezes as tribulações que você está vivendo nesses dias, que parece que não dá certo,
Tem uma solução para esses problemas? Tem. E qual é a solução? Me joga na água. Me traz de volta para o propósito. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ser devolvidas para o propósito. Por quê? Porque perderam o propósito de vista. Então eu acredito que essa noite é uma noite de retorno. Uma noite de volta, não ao passado, mas à origem. Amém? Então, irmãos, a gente, como eu já disse aqui, você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz ficando rico e famoso. Você vai ficar feliz fazendo a vontade de Deus. Se a riqueza, a fama, fizer parte daquilo que Deus estabeleceu para você, amém. Mas, mesmo você vivendo isso, você não precisa deixar de ser gente para poder viver isso. O maior pecado é a gente querer ser Deus na frente dos homens. Quando Deus diz, sê tu homens, a gente começa a olhar Gênesis, a criação, a gente começa a ver que Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansa. Mas é meio contraditório, porque Ele diz que é um Deus que não se cansa. Enquanto a gente dorme, Ele trabalha direto, mas Ele deixa o descanso para nos ensinar um princípio, que nós devemos descansar. Então muitas vezes a gente está com o pé embaixo, naquele frenesi, naquela loucura, naquela doideira, e aí você começa a deixar a família, começa a deixar as prioridades. Tem 2 instituições que Deus estabeleceu na terra, e Deus vai governar através dela. A primeira delas é a família. Então por isso você começa a olhar que os níveis os índices, aliás, de divórcio têm crescido assustadoramente. E o legislador, por sua vez, tem o quê? Facilitado isso. Por quê? Porque a grande estratégia de Satanás é destruir os casamentos. E a grande estratégia de Satanás, muitas vezes, é confundir a igreja. Porque a gente fica brigando com as nossas doutrinas, quando tem uma enxurrada de gente indo para o inferno. Jesus, Ele não quer povoar. Nós temos que ter a consciência que o nosso trabalho é evangelizar. Porque o propósito de Deus é o quê? É povoar o céu e não o inferno. Deus nos chamou, Deus colocou a igreja na porta do inferno. Na verdade, Deus colocou nós na marca do pênalti. É só a gente chegar e fazer o quê? E chutar. E nós estamos sendo negligentes nesses dias. Por quê? Porque nós não estamos buscando Ele como nós deveríamos buscar Ele. Muitas vezes Deus está apontando para lá e a gente está exatamente como Jonas. Nós estamos desconectados, nós estamos desviados, nós estamos muito mais querendo ouvir o nosso eu do que ouvir o eu sou. Amém? Então o primeiro passo que nós precisamos dar, que Jonas deu, foi o quê? Foi assumir a sua culpa, a sua responsabilidade. E você conhece a história, quando ele assume aquelas pessoas até onde existia muitos deuses, por causa do posicionamento de um homem, começaram a adorar um único Deus só. E jogam ele na água. E ele volta de novo, a baleia, o grande peixe pega ele passa um intensivo de 3 vezes no ventre do peixe. Isso vai dizer lá no capítulo 2. E aí depois no capítulo 3 ele vai lá e a baleia vomita ele na terra. E o que acontece? Veja que aqui existe uma grande diferença entre um lugar de fuga e um lugar secreto. O lugar de fuga de Jonas era no porão do navio. E o lugar secreto de Jonas era no ventre do peixe. Por que isso? Porque no lugar secreto, quem te leva é Deus. E no lugar de fuga, quem vai é você, fugindo de Deus. Então nós precisamos ter esse ambiente, gerar esse ambiente da nossa casa. Nós não podemos ficar limitados a essas 4 paredes. Nós se reunimos aqui 2, 3 vezes para coletivamente manifestar, adorar a Deus, buscar a Deus. Mas como eu disse aqui, o culto não começa aqui, o culto começa na sua casa, o culto começa na sua vida. E aí você tem que fazer o quê? Gerar esse ambiente.
esse ambiente de glória. Hoje à tarde, hoje de manhã, feriado, eu levantei, fui lá pro meu escritorinho, coloquei uma musiquinha e só fiquei lá, por quê? Isso daí, irmão, que nem as irmãs vão bem conhecer isso. Quem gosta aqui de lombo de porco desossado, aquela coisa assim, e aí quando vai fazer, geralmente as mulheres falam assim, não, para ficar bom mesmo tem que deixar uns 3 dias marinando para o tempero pegar bem. Então você muitas vezes precisa disso, você precisa ficar lá na presença de Deus marinando, não levando a sua lista de compras, falou, Deus, eu preciso disso, preciso daquele outro, não, Deus, eu tô aqui, só no só adorando Ele, só buscando Ele, aleluia. Vamos adorar um pouquinho, irmão. Fecha os teus olhos, começa a colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. Não sei mais viver, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Escuta isso, a oração ela envolve como que eu posso dizer assim? A oração ela envolve dois processos distintos, mas que estão relacionamente ligados, interligados um ao outro. A oração ela envolve o quê? O orar e uma ação. Se você ficar lá só orando e sair de lá e não ter uma reação, ela não vai resolver. Então a oração ela tem essas duas coisas que estão diretamente ligadas uma à outra. É a oração e a ação mediante aquilo que você está recebendo nesse momento de oração. Agora a devoção ela já é diferente, porque a devoção você vai estar no marinar. Você vai estar lá diante de Deus. Na devoção, Deus tem os seus olhos, Deus tem o seu ouvido, tem a sua boca, tem tudo que diz respeito a você, tem a sua mente. E quando você entrar nesse lugar, as aves de rapina, elas vão até sobrevoar a sua cabeça, mas elas não vão conseguir pousar em você, porque você vai estar guardado e escondido nele. Amém, irmãos? Então você vai ser sempre o quê? Você sempre vai ser um fugitivo do pecado, não de Deus. E você vai, e até quando vai acontecer isso? Até a eternidade. Você vai estar sempre constantemente fugindo do pecado e buscando a presença dele. Salmos, eu não vou lembrar se é o 44 que vai dizer: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, o meu coração suspira por ti, Senhor. Um dia eu fui estudar esse versículo, e esse versículo eu fui entender que a corça é uma espécie de um cervo, ou corça, é um veado silvestre, podemos assim dizer. E eu acredito que quando Davi ele foi escrever esses salmos, ele tomou bem, porque Davi era um homem do campo, e ele começou, e se você for estudar esse animal, ele quando ele começa a ser perseguido por um predador, ele começa a suar, e ele começa a exalar um cheiro, e é por isso que os predadores vão para cima dele. Então para ele se livrar disso, ele tem que ir para a água. Então se você estiver nesses dias sendo perseguido pelas trevas, que nesses dias o nível seu de combate, o nível seu de tentação está aumentando, corre para a água. E o que é a água? A água é a palavra. Vai para cima, liga lá um som e fala assim: Deus, eu estou aqui, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Aleluia. Deus sempre vai colocar na sua frente um lugar na sua frente para você escolher. Você sempre vai ter um lugar que Deus vai colocar na sua frente. Ou você vai escolher Ele, ou você vai escolher outra coisa. E sempre que Deus for levar você num nível mais profundo daquilo que Ele está te chamando, o nível da tua devoção vai ter que aumentar, o nível da tua renúncia, o nível da tua entrega, o nível do teu relacionamento.
Irmãos, eu sei o que eu estou falando nesses dias. Eu já cheguei a acordar diante de Deus, de madrugada, e eu ver demônios do lado da minha cama. Tipo assim, em cima. Mas por quê? Porque eu sabia que existia uma guerra no espírito. Por quê? Porque a maior arma de Satanás é a intimidação. Ele vai tentar lançar medo, vai tentar lançar dúvida na tua vida. Ah, mas isso não é para mim. Você só vai viver na sua vida aquilo que você abrir. Por isso que eu tenho orado nesses dias, Deus, assim como as plantas se abrem para receber o orvalho da noite, eu abro a minha vida, eu abro o meu espírito, para que tu venha gerar o zoio, a vida plena, estabelecendo a tua vontade na minha vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Então, se a gente for continuar lendo o livro de Jonas, você vai perceber que Jonas, ele passa esse intensivo, ele sai deste lugar de fuga e vai para esse secreto na baleia, no ventre do peixe. O peixe devolve ele para a terra, ele se arrepende e vai para Nínive. E ele se converte. E ele se converte não, e ele libera a palavra e o povo se converte. E o povo se arrepende. E o rei, ele proclama um jejum onde até os animais não comiam e nem bebiam água. E aí, o que acontece? Mediante esse arrependimento, Jonas se ira. E aí Deus tem dois problemas. Uma cidade que a malícia subiu a ele, e que Jonas vai lá, libera a palavra, as pessoas se convertem, e agora Deus tem esses dois problemas. Um povo que estava em pecado e que se arrependeu, e um Jonas irado. Por quê? Porque Jonas, a liberar aquela palavra, ele não liberou aquela palavra com o mesmo coração de Deus. E terrível coisa é você às vezes ter uma sentença nas suas mãos para ser liberada, e você ao liberar ela, você não libera ela com o mesmo coração de Deus. Veja, se você vê todo o Antigo Testamento e até o Novo, a Bíblia como um panorama como um todo, toda vez que Deus juízo, se o povo se arrependia, Deus lá e não cumpria aquilo que ele estabeleceu. Quando Moisés, Deus chega para Moisés e fala assim, eu vou acabar com esse povo. Deus fala, te arrependa, Deus. O que os outros vão falar? E se Deus trouxe vocês aqui para acabar com vocês, eu quero dizer para você nessa noite, que tem determinadas coisas da sua vida, que Deus não te levou lá para te soltar na poeira. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus está chamando a sua atenção. Amém? Deus está trabalhando algumas coisas aqui, irmãos. Então Jonas recebeu a palavra de Deus para ir a Nínive, mas não recebeu o coração de Deus para liberar aquela palavra. Então nós precisamos liberar a palavra de Deus com o mesmo coração de Deus. E eu acredito que nesses dias nós temos uma tarefa árdua, como o pastor Celso abriu esse culto dizendo aqui. Nós temos que fazer o quê? Nós devemos amar o próximo com o mesmo amor de Jesus. Por isso que nesses dias nós precisamos estar com o nosso coração encharcado de lágrimas, de amor, de ternura, para olhar para as pessoas, não para ver o problema delas, mas para ver o clamor que existe dentro delas. A terra está clamando. Se nós formos, nós decoramos muitas vezes os versículos de cor, nós sabemos os versículos de cor, mas nós mentalizamos ele, mas a palavra não desceu para o nosso coração. Romanos vai dizer, 8:18, a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Mas muitas vezes a gente decora isso, mas na hora que nós estamos diante de circunstâncias que nós poderíamos manifestar o Cristo vivo que há dentro de nós, nós amarelamos. Então é muito fácil você ser um filho de Deus dentro dessas quatro paredes. Mas Deus quer que você manifeste a glória dEle, o amor dEle, no seu dia a dia, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nas suas relações comerciais, junto com a sua família, tudo que diz respeito a você. O mesmo Davi diz assim, bendiz ao Senhor a minha alma e tudo. Bendigo o teu santo nome. Tudo que diz respeito a mim tem que manifestar a glória de Deus. Em 2001 eu comecei a orar algumas coisas. Eu sou formado em administração de empresa e direito, e eu estava fazendo o curso de administração de empresa. Nós fomos estudar o ISO 9001, que é uma certificação que eles dão por um padrão de qualidade. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Tudo aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus?
Será que tudo aquilo que você faz, uma resposta que você dá para os seus filhos, para sua esposa, o Espírito Santo pode vir e bater aquele carimbo, ISO 9002, 9001? E aí eu fui ajudar um irmão, e nós fomos lá para Barretos. Na hora que eu voltei, ali na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, ali, sertanejo, o guarda me parou. Aí pediu os documentos da caminhonete estava atrasado. Aí ele começou, porque ele queria dinheiro. E aí o Espírito Santo gritou dentro de mim, né? Será que agora eu vou conseguir bater aqui o carimbo do ISO 9001? E aí conversa vai, conversa vem, e eles estavam em dois, e ele falou assim, ó, e falava um para o outro, se você liberar, a responsabilidade é sua. Aí ele ficou olhando para minha cara, eu falei assim, seu guarda, faz a multa, se o senhor quiser apreender o veículo. Porque quando você julga, quando você anda com a sinceridade, irmão, aí Deus entra no caso. Aí ele falou para mim assim, ó, vai embora. Mas Deus sempre vai colocar você diante de circunstâncias para você definir, ou você vai escolher Ele, os princípios dEle, a palavra dEle, ou você vai escolher outra coisa. Amém? Eu já estou caminhando para o final aqui, irmão. Tô. E essa vida de devoção, ela precisa queimar em você. Você não precisa deixar de ser gente para que essa manifestação aconteça na sua vida. Segunda Coríntios 12:9 diz assim que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, chegue diante de Deus e apresenta diante deles as tuas fraquezas, porque quando você apresentar suas fraquezas diante dele, é a matéria-prima para que ele possa te aperfeiçoar. Isaías, se você começar a ler o livro de Isaías no capítulo 1, 2, 3, 4, do tomador de vinho, ai disso, ai daquele outro, mas quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que acontece? O anjo vai lá e pega o tenaz e passa onde? Os lábios dele. Se Isaías tivesse dito, eu sou um homem de pensamentos impuros, de ouvidos impuros, você acha que o anjo ia tocar onde? Por quê? Porque Deus é tão lindo que Ele só toca onde você reconhece. Aonde você reconhece, por isso que você tem que estar na presença dele, começa a gerar um ambiente. Pastor Celso, um dia, eu lembro que o dia que o Natan veio ministrar aqui, ele pegou e falou assim, ó, esse cara ficava o dia inteiro dentro de uma sala pelada, é praticamente isso, irmão. Quando eu saí do serviço público, Deus falou para mim, aluga a sala e fica lá só orando. Tinha dia que eu me trancava lá, eu ficava só de cueca, eu falava assim, Deus, eu quero ficar sem nada na tua presença. O exterior, eu tirando a minha roupa aqui, quer mostrar literalmente aquilo que eu quero diante da tua presença. Eu sou um cara que tenho esses pensamentos, eu gosto disso, isso me incomoda, por quê? Porque Deus só vai tocar aonde você reconhecer, aonde você estiver disposto. E quando você, segundo essa palavra lá, ó, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando você confessa a sua fraqueza, você está dando a matéria-prima para que Deus aperfeiçoe a sua fraqueza. Amém? Nós não podemos sacrificar quando nós temos que ser obedientes. Chegaram para João Batista, eu já estou terminando, em João 1, disseram para você, quem é você? Você é o Elias? Você é um dos profetas? Você é o capeta? Quem é você? Ele falou, não, eu só sou uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz é minha, mas o clamor é dele. E muito de nós, nesses dias, estamos vivendo as angústias de morte, porque aquela voz que ele colocou dentro de você, você não está colocando ela para fora. Por isso que essa angústia está vindo dentro de você. Começa a liberar, começa a sair, começa a ir para as ruas, começa a conversar com um, começa a conversar com o outro. Você vai ver que você vai começar a ficar mais docinho. Deus vai começar a trabalhar algumas coisas em você. Eu estou experimentando isso, irmãos. Eu estou vendo algumas coisas, tem pessoas que vêm conversar comigo assim, e é tão incrível, porque você começa a conversar com elas, ela começa a contar os problemas dela, e aí Deus começa a ministrar o seu coração, e aí começa a dar aqueles não sei se já aqueles flashes dentro de você, e você fala assim, cara, isso é isso? É isso. Então, irmãos, não se amolde às coisas desse mundo. Deus chamou você para andar em lugares em Deus, amém? Deus chamou você para ser cabeça e não para ser cauda. Por isso nesses dias, para tudo, se precisar parar, para tudo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica lá. Mas não fica como Jonas ficou aqui, num lugar de fuga. Vai lá e fica no lugar secreto.
chega diante de Deus e rasga o seu coração na presença dele, amém? Não trabalhe para moldar os padrões do mundo. Sabe por que o mundo te odeia? Porque o mundo odiou ele, porque você é dele, automaticamente o mundo vai te odiar também. Mas se esconde em Deus, amém? Não tem como você desistir, cara. Ou você desiste agora, ou você entra naquilo que Deus tem. Nós estamos envolvidos nisso aí até o último fio de cabelo, não tem mais volta. Você entrou para Jesus, não tem como mais você voltar para trás. Se você voltar para trás, Deus vai preparar uma baleia para te pegar. Todo navio que você entrar vai afundar. Amém? Fica de pé, irmão. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos adorar um pouquinho. Vamos atrair a presença dEle. É o que nós precisamos. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de fama, nós precisamos dEle. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Escuta, eu quero fazer um convite para você, mas entenda que o que eu vou falar aqui. Eu sempre digo, você não precisa gostar da minha palavra e nem de mim, que eu, apesar de eu ser querido, né, pastor? Apesar de eu ser querido, mas você precisa entender a palavra de Deus. Nós não podemos ser como aquelas manadas, porque um vem e todo mundo tem que vir. Mas eu quero te fazer um convite específico nessa noite. Se essa palavra mexeu com você, se você entende que nesses dias você está igualzinho Jonas, você está passando por dias difíceis, você ainda não está conseguindo ter clareza daquilo que Deus tem para a sua vida, e você está orando para Deus assim: Deus, me joga na água. Você que entendeu isso, que precisa voltar, que precisa se arrepender, que você, como está sendo cantado nessa canção, você que já pisou no santo dos santos, você não vai prestar e andar em nenhum outro lugar se não for na presença dele. Então, se você que acha que você tem que voltar para Deus, vem aqui e se coloca de joelho aqui na frente, eu quero orar por você. Venha só se você entendeu essa palavra. Não sabe viver em outro lugar. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela
Aqui estão os teus filhos, Pai. Aqui estão os teus filhos, Deus. Ah, Deus, Tu conheces os corações, Pai. Eu não sei o que passa no coração de cada um deles, Senhor. Eu não sei quais são os seus anseios, quais são as suas preocupações, aquilo que eles estão vivendo, Senhor. Mas o Senhor os conhece. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor conhece a vida deles. O Senhor conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E mediante essa palavra, Senhor, eu acredito que o Senhor virou uma chave aqui nessa noite na vida dessas pessoas, Pai. Elas reconhecem que elas precisam voltar, Senhor. E eu quero profetizar e eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Nome de Jesus, Senhor, um tempo novo na vida desses teus filhos, Pai. Eu declaro que os dias deles vão começar a ser diferentes, Senhor. Eles vão construir um altar lá na casa deles, Senhor. Um altar de adoração, de louvor, de intercessão, de proclamação. Ah, Deus, tudo aquilo que está travado, Senhor, que nesses dias Tu estejas trocando o coração deles, que eles possam fazer a mesma oração que Davi fez. Dá-me o Teu coração, Senhor, dá-me o Teu coração. Nós queremos um coração igual ao Teu, um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te amar, Deus, um coração disposto a estabelecer o Teu reino. Ah, Senhor, reconecta esses Teus filhos na Tua presença, Senhor. Ah, Deus, manifesta a Tua glória, Deus, manifesta o Teu poder, Deus. Derrama graça, derrama graça, Senhor. Não tem a ver com eles. O Senhor não está preocupado com as imperfeições deles. O Senhor está preocupado com a disposição deles de voltar para o propósito original. Então por isso estabelece, Senhor, a minha oração, que a Tua glória pegue eles, Senhor. Que o Senhor pegue tudo que diz respeito a eles. Que o Senhor coloque todas as coisas no seu devido lugar. A Tua palavra diz que basta uma palavra Tua, basta um sinal Teu, e todas as coisas entram no seu devido lugar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vem com o peso da Tua glória, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu alinhamento. Como Ezequiel profetizou, eu quero profetizar sobre essas vidas, que ainda que eles estejam num vale de ossos secos, o Senhor gere vida. O Senhor gere vida e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor está escrevendo uma nova história aqui nessa noite, Senhor. Essa igreja está entrando num lugar novo no Teu coração, Senhor. O Senhor está nos reposicionando. Vocês devem ter visto, alguns de vocês devem ter visto eu andando de muleta. Eu nunca quebrei nada. Eu estava fazendo um serviço lá no sítio. Na hora que terminou, meu pé caiu num buraco e clect, quebrou. Eu fui pro ortopedista. O ortopedista olhou para mim assim, falou para mim assim: ó, você vai ter que fazer uma cirurgia. E aí eu fui orar. Eu falei: Deus, o que é isso, Deus? E aí o médico falou para mim, falou assim: ó, não tem jeito, você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí eu fui procurar a opinião de um outro médico. E aí o médico falou para mim assim: ó, não tá com o seu osso, eu quebrei a fíbula. Ele falou assim: não tem nada de errado. Nós só precisamos alinhar. Existe um espaço aí que precisa chegar mais perto. Não tem nada de errado. Você vai fazer a cirurgia única e exclusivamente por uma correção. Eu coloquei 2 pinos, 2 placas e 7 pinos. Eu fiquei aí em torno de uns 45 dias. E Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Foi eu e o pastor Celso, nós fomos lá num café lá em Cascavel. O Júnior Simões estava lá. Na hora que ele terminou de ministrar, ele olhou para nós e falou para mim assim: ó, você quebrou o pé aí, mas Deus está parando você, porque Deus está alinhando algumas coisas na sua vida. Por quê? Porque o mundo natural, ele expressa aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Então aprenda nesses dias a discernir aquilo que os céus está falando. Às vezes é uma conversa, às vezes é um outdoor, a placa de um carro que você vê Deus falando. Então você tem que estar conectado, mas conectado fazendo a vontade dele, é do jeito dele, não é do seu. Tem sido dito aqui: sai deste lugar, irmãos, deste lugar de vitimismo.
esse lugar de muitas vezes ficar olhando, mas eu não me chamaram para isso, esse mimimi. Irmão, Deus está levantando um exército de guerreiros, homens que foram criados na selva, não homens que foram para um hotel 5 estrelas tomando suco de laranja e tendo uma vida boa, não. Nós vamos entrar, e eu estou sendo profético nessa noite, nós vamos entrar em alguns lugares em Deus, queridos, que Deus está agregando pessoas. Eu falei isso a última vez que eu vim aqui, falei, pastor Celso, Deus está agregando pessoas. Por quê? Porque Deus resolveu, e a essência da liderança dessa igreja é única e exclusivamente fazer a vontade de Deus, nada mais e nada menos do que a vontade de Deus. Então eu digo aquilo que eu disse no começo dessa reunião: não fique nas bordas, vai para o centro, porque senão você não vai suportar, você não vai aguentar os níveis de pressão, porque lá nos lugares altos os ventos são fortes, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus, glória a Deus. Recebe essa palavra, mastiga ela, reveja de novo. Ele não, tá gravando, né? Fábio não estragou a palavra de domingo, irmão, fica tranquilo, tá tudo certo, tá bom? Estende as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça, o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vai na paz, reproduza isso, dê uma resposta para essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.